Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico, gente. Todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, vocês acompanham onde? Acompanha aqui. Antes da gente começar, galera, isso é muito rápido. Vão aí no botãozinho vermelho inscrever-se, que ainda não é inscrito. Se inscreve e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo, e é tudo de graça. E vai deixando like, vai tacando o dedo like, like também não custa nada, também é de graça e dá mó moral. Bora pro vídeo? Te digo, bora pro vídeo, bora. Mas antes, vão também deixando aí nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo. SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo, porque nós já temos muita coisa rolando. Crespo já está de novo, né, no CT, treinando o São Paulo, e nós já temos muita coisa acontecendo no São Paulo em relação à montagem do time, a montagem do elenco pro final da temporada, que nós estamos esperando grandes partidas e grandes resultados. Temos a questão do Alan Franco ainda indefinida, mas tivemos atualizações. Espera aí, te digo o que tá rolando. Acontece que a questão do Alan Franco, pra mim vai renovar, tá, gente? Pra mim o Alan Franco de forma muito feliz fica. Ainda não aconteceu, mas tem grande otimismo pro Alan Franco ficar. Falam em aumento salarial e mais 2 anos de contrato. Eu acho excelente. O Alan Franco, pra mim, um baita zagueiro, só tende a crescer com o técnico Hernan Crespo. Nós sabemos de todo o potencial da nossa zaga. Vamos falar de uma forma imediata aqui, envolvendo Arboleda e Alan Franco. Em uma semifinal, por exemplo, pensem no Crespo montando o time do São Paulo em uma semifinal e tudo que nós temos para não tomar gol em uma zaga envolvendo Arboleda e Alan Franco. Então, as atualizações do Alan Franco, vocês se perguntaram, te digo o que vai acontecer. Pra mim, gente, eu vou trazer pra vocês em tempo real assim que assinar o contrato. Mas pra mim, o Alan Franco fica no São Paulo, muito otimista, muito otimismo, na verdade, disso acontecer nas próximas horas, no próximo dia. Talvez no momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, pode ser que o Alan Franco já tenha renovado com o São Paulo, porque já tem gente cravando. Então, muito provavelmente o Alan Franco fique no São Paulo, renovará seu vínculo por mais 2 anos com aumento salarial merecido por tudo que joga, por tudo que faz o Alan Franco no São Paulo. Temos também ainda esse imbróglio envolvendo o Juan Tressoldi, que é uma coisa vergonhosa, né? Já trouxe pra vocês sempre. Gente, tô trazendo o Juan Tressoldi de novo. É um absurdo ter que falar isso aqui, mas tô trazendo o Juan Tressoldi porque ainda não teve definição na questão do Juan Tressoldi. Eu acho patético e ridículo, né? Se for confirmado mesmo o que estão falando, que é concunhado do Rui Costa, eu acho que isso pega mal, independente de ser legal ou não, isso pega mal. O São Paulo não precisaria passar por esse tipo de coisa. Isso é uma coisa pra mim que fica... pega mal, não é saudável, não é bacana. Independente, tá, gente? Independente do jogador que é o Juan Tressoldi, eu acho o negócio, não acho bacana. Mas tudo indica, se vocês me perguntarem também, o que você acha? Pra mim, o Juan Tressoldi vai ficar no São Paulo. Todo o esforço que o São Paulo faz, toda a vontade que o São Paulo quer por conta do Juan Tressoldi, e aí a gente não sabe por que de tanto interesse, a gente imagina, né? Pra mim, o Juan Tressoldi vai ficar no São Paulo. Se eu pudesse chutar aqui, eu vou apurando e atualizando pra vocês também, mas pra mim o Juan Tressoldi vai ficar no São Paulo, que pra mim é um absurdo pelo negócio, pelo preço dele e pelo contexto da negociação, que tomou um rumo muito ridículo. E aí o Matheus Belém tá procurando outro clube. Parece que vai mudar de empresário, parece que não vai ficar no São Paulo. Qual que é a grande diferença do Matheus Belém pro Juan Tressoldi? Hoje, nesse ano aqui, ainda acho, no momento atual, ainda acho que hoje o Juan Tressoldi é melhor que o Matheus Belém. Mas qual que é a grande diferença? Tem muita diferença. O Belém, pra mim, é um jogador promissor. Pode ser um bom zagueiro. Por que não mantém um zagueiro da base pra não gastar muito com um zagueiro reforço que não é um craque? Se fosse o Fábio Cannavaro, eu vi muitos brincando aí falando do Maldini, né? Se ele fosse o novo Cannavaro, o novo Maldini, aí eu entenderia o esforço. Mas o Juan Tressoldi é um zagueiro comum, é um zagueiro bom. Qual que é a grande diferença dele pro Matheus Belém, por exemplo, pra enriquecer o elenco? Não tem muita, né? Então é um absurdo. Mas vamos ver como é que vai ficar essa questão. Eu vou trazer isso aqui pra vocês também. Galera, novidade envolvendo o Mike, né? Falam de 4 a 8 semanas. Vamos colocar um mês, mais ou menos um mês e meio. E tá ótimo. Falam em uma lesão muscular. Claro que seria muito melhor se o Mike não tivesse lesionado e já estivesse à disposição do Crespo. Mas confiem no que eu tô falando. Vai ser bom. Vai ser bom isso acontecer. Óbvio que eu não queria que ele se lesionasse, mas pode ser bom também, porque o Crespo tá chegando agora.
o São Paulo vai ter uma sequência muito ruim, né? Ruim assim, muito difícil no Brasileiro, por exemplo, e depois já as etapas finais de Copa do Brasil, etapas decisivas de Copa do Brasil e Libertadores. Então, eu acho que esse um mês e pouco que a gente imagina pro Mike voltar vai ser interessante, porque o Crespo já vai conhecer melhor o elenco, já vai conseguir poder contar com o Mike, lateral direito. Gente, Mike, lateral direito. Já vai conseguir poder contar, olhar e colocar o Mike em um cenário mais tranquilo, em um cenário em que ele já tá jogando com alguns jogadores, e aí ele vai poder usufruir do bom futebol do Mike, que nós sabemos de todo o potencial que esse jogador tem. Então, mediante uma coisa muito ruim que foi essa lesão do Mike, mas uma coisa boa é o tempo, né? Muito ruim ele ter se lesionado, mas o tempo de volta, nós estamos esperando um mês e meio, o que não é muita coisa, comparado às lesões que nós temos, que nós estamos acostumados a ver no São Paulo. Pode ser um timing interessante que nós estamos esperando do Crespo fazer um bom trabalho com o Mike, um jogador que a gente sabe que teria já potencial para ser testado, né? Foi muito ruim o trabalho técnico que nós tivemos antes, porque a gente já sabe que o Mike já poderia ter sido meramente testado ou aproveitado em alguns jogos, aumentando, melhorando o desempenho do futebol do São Paulo, bem como os garotos da base melhoraram. Lucas Ferreira, Luca, Matheus Alves, o Mike poderia fazer parte disso, ajudando na marcação, no apoio ali pela lateral direita. Isso é sabido, nós sabemos disso porque nós conhecemos futebol e principalmente conhecemos de São Paulo. Agora, galera, deixa eu até tomar uma água aqui. Agora é o seguinte, vocês estão em pé, vocês estão sentados, aonde quer que vocês estejam, prestem muito atenção, porque o melhor de todos voltou pra jogar com o Hernan Crespo. Te digo quem que você tá falando, o que que tá rolando? É isso aí, galera. É o Oscar, o melhor meia atacante do futebol brasileiro. E agora, voltou Oscar e Marcos Antônio. Já falo um pouquinho do Marcos Antônio. Didi, como assim você tá... É isso mesmo, é o melhor. Vocês sabem toda a história de Oscar de volante, de Luciano de meia, toda essa loucura que estava implantada no São Paulo. O Rian Francisco é grosso, não tá preparado pra jogar. André Silva é Deus, Ferrarese é lateral direito. Vocês sabem toda essa loucura, toda essa inutilidade, toda essa incompetência que estava no São Paulo? Acabou a palhaçada. Vocês sabem por que eu falo isso? É o Oscar mesmo, galera. É o melhor meio atacante do Brasil e agora ele precisa estrear. O Oscar não estreou pelo São Paulo. Estamos esperando a estreia do Oscar com um técnico competente, com um treinador que saiba meramente a posição dos jogadores. Te digo que você tá muito emocionado. Não estou. Vocês sabem, pode vir. Eu já tenho aqui, gente. Já tem uma... Vocês estão comigo aqui desde o começo do canal? Podem vir me cobrar depois. É o melhor sim. Sabe por quê? Eu vejo Alan Patrick fazendo um futebol interessante, jogando bem no Inter. Compara, galera. Compara Alan Patrick com o Oscar. Que conversa é essa? Se o Alan Patrick tá rendendo no Inter, pega a carreira e futebol do Alan Patrick comparado ao Oscar. Olha todo o potencial que nós perdemos, olha tudo que nós estávamos jogando fora. A loucura tava... todo dia falavam mentira, queriam colocar a gente nessa loucura de que Rian Francisco não serve, de que o Oscar é um jogador comum, de que o Ferrarese é lateral direito, de que o Enzo Dias era ponta esquerda, de que o Cédric Soares era ponta direita, que o Luca não servia, Lucas Ferreira e Matheus Alves só podia se não tivesse mais ninguém. Tudo essa inutilidade agora não cola mais. Nós temos um time excelente, espetacular, que nós podemos contar assim. Já compararam o Oscar com o Alan Patrick? Quem que é melhor? Porque o Alan Patrick rende muito bem lá no Inter. E é um jogador que eu sempre tive muitas ressalvas. Hoje, falando nível futebol brasileiro, eu tenho que elogiar, eu tenho que enaltecer. Só que nós temos o Oscar, galera, que é um monstro, é um craque. Eu tô errado? Podem vir me cobrar. O Oscar vai estrear agora pelo São Paulo e vai elitizar, vai enriquecer cada vez mais o elenco, o time do São Paulo. Não é brincadeira. Nós sabemos de todo o potencial do Oscar e do Lucas, por exemplo. O Lucas vai demorar um pouquinho mais pra voltar, já vou chegar nisso.
Mas nós sabemos do potencial do Oscar como um técnico. E nós não precisamos nem de todas as voltas agora. Com o que já tem aí, a gente sabe que o Crespo pode fazer um excelente trabalho. No Brasileiro vai ter uma continuidade muito difícil, mas nós mesmos não vamos cobrar tanto assim o Crespo do Brasileiro. Nós vamos cobrar ficar longe da zona do rebaixamento. Nós vamos cobrar muito mais as Copas. Então, o Crespo com certeza conseguirá carregar o piano no Brasileiro, por exemplo, com o que tem à disposição, que já é muito bom. Você não precisa ter 11 craques para ganhar do Mirassol. Você não precisa do Oscar e do Lucas ali pra ganhar do Mirassol, gente. Com todo respeito, o Mirassol mereceu ganhar do São Paulo, mas como é que o São Paulo não tem um trabalho meramente competitivo com o Mirassol? Então agora é pra comemorar demais, porque isso acabou. A loucura saiu do São Paulo. Toda mentira em volta de loucura e com pitadas de incompetência saíram, acabaram no São Paulo. Isso é muito bom. E podem vir me cobrar em relação ao Oscar, porque eu sei o que eu estou falando aqui. É um craque. É um craque que jogava de volante. Segundo volante marcando. Marcos Antônio também tá voltando. Muito bacana isso, porque nós tivemos muito desgaste do Alisson. Muito desgaste do Alisson em uma gestão patética do elenco, né? Então o Marcos Antônio é legal, porque o Marcos Antônio vinha jogando muito bem. Então agora será muito necessário colocar o Marcos Antônio em relação ao elenco. Ainda prefiro Alisson e Pablo Maia, mas o Marcos Antônio vinha evoluindo muito legal. Também não acho nada baratinho. Um time que fala que tá falido, parari, parará, aquela coisa toda. Pra mim, deveria ter testado mais um Negruti, por exemplo, né? Pra não ter que comprar o Marcos Antônio. Mas eu gosto do Marcos Antônio. 25 milhões, né? 25 milhões, tipo o Juan Tressoldi. Mas já que vai comprar, nós não vamos ter nada pra fazer em relação a isso, eles vão comprar mesmo. É bom jogador. E tava evoluindo. Acho que com o Crespo ainda tem muito mais a crescer. Aí eu acho legal. O que torna, de novo, gente, o elenco, o time de São Paulo, muito bom. Melhor que o Flamengo? Talvez não. Mas é muito forte. O Flamengo tem o Arrasca, monstro. Só que o Oscar, pega a carreira do Oscar e do Arrascaeta, quem foi maior? O Oscar. Talvez hoje até eu prefiro o Arrascaeta, mas o Oscar não fica atrás. E eu tô falando do melhor do Brasil. O Arrascaeta pra mim é o melhor meio. E o Oscar, o Arrascaeta pra mim ele é diferente o Arrascaeta pra mim ele é diferente do Oscar. O Arrascaeta é muito mais atacante, muito mais finalizador. Por mais que seja meia, o Arrascaeta não é um cara... Ele cria porque ele é muito craque, muito genial. Mas o Arrascaeta, ele é um finalizador também. Ele é um cara que chega muito na área, com muita qualidade. O Oscar já é um cara de mais cadência, de mais criação. Então, nós temos o melhor meia atacante do Brasil, o melhor meia criador do Brasil. E estou esperando ver toda essa resposta, todo esse retorno com o Crespo, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. E aí, voltando, Oscar e Marcos Antônio. Galera, PP... muito interessante, PP muito provavelmente vai deixar o Porto, e aí já é um interesse antigo do São Paulo, em que o São Paulo pode ir atrás, principalmente com as negociações recentes com o Porto, né? Então muito provavelmente o PP saia do Porto, São Paulo tá procurando atacante, e vou falar pra vocês, hein? São Paulo tá procurando exatamente jogadores das características do PP. Vou falar pra vocês, prefiro o PP do que o Biel. Pra mim o PP é bom jogador. E o São Paulo vai contratar mais um jogador. Então tem tudo a ver o PP com o São Paulo. E aí a gente já escuta que tem times interessados agora na contratação do PP. Muito interessante isso. O São Paulo, pra mim, vira um forte candidato pra possivelmente trazer o PP. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu gosto, prefiro inclusive do que o Biel, que o São Paulo tava atrás aí também. PP, pra mim, um bom ponta, e o São Paulo, a gente vê o São Paulo ainda querendo contratar. A gente sabe que o São Paulo vai contratar muito, né? Mas ainda vê de forma imediata querendo contratar centroavante e jogadores de beirada de campo, né? Pontas mesmo, como era o caso do Biel, e agora, pra mim, o PP entra na jogada muito forte, principalmente com a transação do Ente. De como assim? Demos o William Gomes, demos o Moreira, foi dado, né? Pela discrepância da moeda em euro, o William Gomes ele foi dado, já fez golaço no Mundial. Absurdo, né? Absurdo. E aí, da forma como facilitada assim, São Paulo pagou o que pagou, né? Mas conseguiu assegurar o Wendel, que inclusive precisa jogar mais. Então a gente sabe que o São Paulo tem meio que portas abertas com o Porto. Então, pra mim, o São Paulo
envolvendo o nome do PP, que é um interesse antigo, São Paulo já foi atrás de forma oficial em outras janelas de transferência, para mim passa a ser um nome, principalmente com o norte, com as diretrizes que nós temos do São Paulo em relação a jogadores de beirada de campo. Eu gostaria do PP, prefiro mais ainda do que o Biel, mas quero também saber a opinião de vocês em relação a isso. E galera, Lucas e Ferreirinha também estamos esperando a volta. Não precisam antecipar agora, não precisa colocar contra subtime. Tô falando do Zubeldia. Não precisa arregaçar o Oscar, como a gente teve a impressão que o Zubeldia arregaçou, né? Não precisa acabar com o Lucas e com o Ferreirinha. Tem que deixar eles se recuperarem de novo. Pra mim, o Crespo, ele é inteligente e competente o suficiente pra fazer um bom futebol. Digamos que ele vai lá, o Pablo Maia não pode jogar o próximo jogo, por exemplo, Pablo Maia não pode jogar. Ele mete o Marcos Antônio, coloca o Oscar, né? Alisson, Marcos Antônio, por exemplo. Alisson, Marcos Antônio e Oscar no meio campo. O Oscar pra fazer a criação. O Crespo vai saber trabalhar com o André Silva, com o Luciano, com o Lucas Ferreira, com o Luca. Depois, nós estamos esperando o ápice, o auge do trabalho quando voltar o Lucas Moura e o Ferreirinha. Porque o Crespo, ele não é um cara de time pequeno. E aqui, eu tenho que abrir um parênteses para a história do Crespo. O Crespo, não tô falando de técnico, eu tô falando de cara mesmo, de profissional. Ele não é cara de time pequeno, ele é um cara grandioso, um verdadeiro ganhador de título. Que a gente entende ele, inclusive, como... Ele não é, mas a gente entende ele como se fosse um europeu. Então o Crespo, ele sabe o que é um craque, o que é um jogador grandioso. Diferente do Zubeldia, infelizmente. Espero que o Zubeldia, de coração, consiga melhorar na carreira dele, que ele consiga grandes coisas longe de São Paulo. Mas eu quero, porque tenho carinho sim por ele, acho ele horroroso como técnico, mas quero que ele se dê bem de verdade, falo isso de coração. Mas o Zubeldia não sabe o que é você ter dois craques, por exemplo, no time. O Crespo sabe. Crespo citou recentemente Shevchenko, Drogba, Vieri, como ele jogava com esses caras. Os clubes, os jogadores que ele jogou, não vou nem citar. Então, galera, tudo melhora. Só dele ele não precisa do Oscar. É claro que é muito melhor e vai ser muito melhor pra gente disputar uma Libertadores, por exemplo, o Oscar e o Lucas. É óbvio isso. Só que o Crespo não precisa do Oscar e do Lucas e do Caleri e do Ferreirinha e de todos os... e do Alan Franco e do... pra ganhar do RB. Ou pra pelo menos bater de frente, ser competitivo com o RB. É isso que tá mudando, é isso que é maravilhoso. A mudança finalmente começou no São Paulo. Ele tem um Oscar ali, ele é o cara que vai saber aproveitar um craque apenas para distribuir para os outros meninos. Você coloca o Oscar, Luciano de centroavante. Você tem dois caras experientes. Oscar na meia, Luciano de centroavante. Um Lucas Ferreira e o Luca não dá pra jogar? Não fica forte o ataque? Lógico que fica. É pela forma. E é isso mais que eu tô esperando nesse resgate de São Paulo. Algo que o Dorival fez da noite pro dia quando assumiu e ganhou a Copa do Brasil. O Dorival, com alguns pequenos ajustes e conversas lúcidas, quando ele trouxe a lucidez pros jogadores, pro elenco, pro clube, pelo menos na questão do futebol... melhorou tudo com as mesmíssimas peças. Então é nisso que eu tô me apoiando, é nisso que eu estou me agarrando para acreditar cada vez mais nesse trabalho do Crespo junto ao elenco do São Paulo Futebol Clube. Eu tô errado, galera, ou eu tô certo? Vão deixando nos comentários aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.